Foi aqui que a gente parou, né? Ah, eu não quero, obrigada. Esse foi bom. É que quanto mais alto, mais fácil é para sincronizar. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, queridos. Eu queria agradecer por vocês terem vindo hoje no feriado. Eu sempre tenho a minha teoria de que aulas de feriado, elas rendem mais frutos. Vai te trazer mais, não é, benefícios na hora da prova. Então, muita gente que, enfim, passa às vezes, meu Deus, como é que eu não sei até agora como acertei aquela questão de PKA e tal. Foi porque eu estudei PKA? Não, foi por causa das aulas de feriado. Aulas de feriado, aulas de fim de semana, acho que Deus assim fica tão compadecido da tua situação, que podia estar em casa dormindo, não é? Ou enfim, acordando agora, tomando chimarrão, passeando, vou parar, exatamente. Mas podia estar fazendo qualquer atividade, né? Enfim, de crescimento social. E não, tu está aqui dedicado, enfurnado, enclausurado, estudando química. Então eu acho que só a entidade divina na qual tu acredita só pode trazer aí um retorno, algo positivo. E hoje a gente vai ter uma aula bastante grande. Hoje a gente vai até a parte de nomenclatura de ácidos, de sais, desculpa, que é bem importante mesmo. E é a aula que vai me dar margem para poder gravar, como comentei com vocês, aquele exercício extra de nomenclatura de sais, pessoal, que eu vou ser super chato, eu vou te pedir para fazer. E agora, mais do que nunca, eu vou reiterar um aviso, que é o seguinte: os cronogramas de estudos, eles devem ser cumpridos à risca, porque a gente está chegando num ponto onde vai ficando cada vez mais perto e a iminência dessa proximidade, obviamente, a iminência das provas, a gente vai tendo dificuldades para resgatar matérias que ficaram para trás. Então, por favor, agora é o momento de cumprir direitinho os cronogramas de estudos de cada um de vocês, fazer tudo dentro da semana, dentro da ordem. Por exemplo, tema tal de química, tem que tentar fazer, tem que fazer, nem que seja acompanhar a resolução que o professor sempre posta contigo. Por favor, não deixem para depois, porque senão fica muito difícil de resgatar. E essas matérias desse livro, para o Enem, elas são bem importantes. Aqui a gente tem duas matérias que são essenciais, como eu te falei. Estequiometria é uma delas, não dá para ir para o Enem sem estéquio, e a outra é eletro. Tem toda a eletro, oxirredução, e agora no final a gente vai ter a parte de pilhas e eletrólise, que o Enem adora, assim, cobra muito. Isso vai ajudar bastante o estudo das férias, daquelas 2 semaninhas ali, onde muita gente pensa, eu vou botar tudo em dia ali. Não dá certo. É desumano e tu vai querer acabar os seriados que tu estava começando, né? Antes de entrar nessa vida, há 4 anos atrás, né? Tipo, eu estava vendo um seriado super legal, pro seu 13 Reasons Why lá, enfim, tem a segunda temporada, que? Né? Então eu penso, não, parei lá no segundo capítulo da primeira. Então é assim que vai, agora tu vai poder acabar esses seriados assim, né? Então é uma coisa bastante importante. Agora peço, por favor, que vocês não esqueçam, por favor, não deixem as coisas acumularem agora. Tentem ao máximo cumprir os horários de vocês. Isso vai te ajudar muito nesse processo. E a gente vai trabalhar hoje, queridos, então, muita coisa nessa nossa aula 4 do livro, né? Que é a aula sobre os sais efetivamente. Como eu deixei já esse cálculo com essa margem, bases são super rápidas e os ácidos são demorados, eu vou terminar contigo aqui esse pequeno desfecho de ácidos, que é algo importante, sobre o caráter, e a gente já vê as bases para, na sequência, trabalhar os sais, ok? Então, bem devagarinho, vou trabalhar com vocês o caráter dos ácidos, que é algo... Oi? Claro. Claro, querido, não tem problema, tá tudo bem? Família dos Vitória, tudo certo, ok? Ok, fico muito feliz. É que tu tem uma família vasta, né, Vitória? Sim. Exatamente, é uma família muito feliz lá, tu falou, pessoal muito comunicativo. Então a gente sempre se preocupa, né? Então tá aí. Caráter dos ácidos, queridos. Dos ácidos. Isso é muito importante, tá? Eu não tenho como expressar agora com palavras para vocês o quão importante isso é para uma prova. É o que normalmente tanto a URGS quanto o Enem mais tem utilizado de inorgânica nos últimos anos. Porque eles dizem assim, porque quando tu tá com azia, tu consome um sal de frutas e não uma base, soda cáustica, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem interessante. A gente consome sais, às vezes, para fins de neutralização. E muitas vezes não faz sentido para o aluno. Como um sal neutraliza um ácido, por exemplo, se o sal é uma coisa tecnicamente neutra? Isso é um equívoco. Sais não são neutros. Isso é importante. Porque depende muito do caráter de ácidos e bases, que é algo que, repito, tem sido bastante cobrado ultimamente.
Então eu vou mostrar para vocês várias técnicas de determinar isso, ou para determinar isso, caráter de ácidos, fortes, fracos e assim por diante. Só que antes, a gente precisa primeiro ver o aplicativo. Oi? Ele fala que quando está com alergias, tem que comer banana. Pode ser, a banana tem muito potássio, ela tem um pH básico, mas não tão básico assim. Tecnicamente, até algumas águas minerais elas teriam um efeito melhor assim do que efetivamente a banana, porque elas têm pHs mais básicos do que a banana, né? O ideal se tu está com azia é ver qual é a origem da tua azia, se ela é uma azia bacteriana, se é uma azia por excesso de acidez, se tu fez alguma espécie de, enfim, ulceração no epitélio, não é? Tipo, tu tem alguma espécie de gastrite, né? Então isso é bastante importante. O ideal, se o médico, enfim, for te consultar e for mais crônico, ele vai te dar o omeprazol. Né? Então, primeira coisa, o omeprazol é a primeira coisa que ele vai te dar. E aí depois ele vai rever assim, qual é a origem da tua azia. Né? Então isso é interessante. Mas agora algumas águas minerais são mais úteis e eficazes do que efetivamente a banana. Mas a banana é uma fruta mais básica, que obviamente pode te ajudar sim. Mas o pH dela não é muito longe de 7, pensemos dessa forma. Então não é algo tão eficiente, né, quanto a gente pode imaginar. Queridos, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Ó. Existem várias formas de ver se os ácidos são fortes ou fracos. Mas isso sempre vai condizer com uma observação em especial, que é isso aqui. Ó. Dá uma olhadinha. Vou começar com o fraco. Isso aqui é um ácido. Ácido HA, tá vendo? HA, duas bolinhas cinzas, vocês estão vendo isso? É bem importante que tu observe isso. Isso é o H2O. Aqui é a molequinha de água, tá vendo? Se o ácido interagir com a água e a água for forte o suficiente para arrancar o hidrogênio, olha o que acontece com o hidrogênio do ácido. Tu viu isso? Lembra como a gente mostrou na aula passada? O hidrogênio do ácido, ele vai interagir com a molécula de água e a água vai pegar esse hidrogênio, formando isso aqui, ó, que é o íon hidrônio, que é a mesma coisa que H+. Né? É um H+ grudado numa água, como a gente conversou já na aula passada. E o ânion menos. Então, o nome disso aqui é ionização. Tá, e daí? Que para ver o quão ácido um ácido depende sempre da ionização desse ácido. Se esse ácido se ioniza muito ou se ioniza pouco. Então, ele pode ser um ácido fraco ou pode ser um ácido forte, como tu está enxergando ali em cima. Mas isso vai sempre depender do quanto esse ácido se separa em meio aquoso. Às vezes tu coloca como esse ácido aqui que tu está vendo. Ó, tu coloca um monte de ácido dentro d'água e eles não se separam muito não. Deixa eu te mostrar aqui, caso vocês não estejam percebendo, as águas elas não estão sendo apresentadas, tá? As águas seriam assim, ó. Deixa eu mostrar para ti aqui, ó. Ali estariam as águas por detrás, tá vendo? Eu vou tirar só para não poluir, vou tirar as águas, elas estão ali, tá? Pronto, tirei as águas, não tirei, agora tirei, pronto, tirei as águas. Olhem só, olhem quantas moléculas de ácido eu joguei aqui. Todas essas cinzas são moléculas do ácido que não se ionizaram, tá vendo? Ó, e algumas poucas dessas cinzas se separaram nas coloridinhas, vocês estão vendo isso? Todas essas que eu estou marcando aqui não se ionizaram. Ó, não se ionizaram, não se ionizaram. Olha a quantidade de molécula desse ácido em especial que não se ionizam. Se isso acontece, significa que esse ácido HA aqui, sei lá, eu posso ter jogado 100 moléculas de HA assim, 200 moléculas de HA. Isso significa que uma porcentagem muito pequena dessas moléculas de HA libera o hidrogênio. Não é todo o HA que libera o hidrogênio, uma parcela pequena dessas moléculas de HA que liberam o hidrogênio, certo? Isso é bem importante para a nossa compreensão aqui. Tá, e daí o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer, pessoal, é que esse ácido vai ser muito fraco. Vai ser um ácido muito fraco, muito, digamos que, pouco efetivo quando vocês querem fazer alguma neutralização ou algo do tipo, justamente porque ele se ioniza muito pouco. Então vamos supor que tu tenha lá uma queimadura com base. Pô, tu vai ter que jogar um monte desse ácido, muito desse ácido, para que os H+ deles neutralizem aquela base. Porque ele se separa muito pouco, então ele é muito fraco. Deixa eu fazer uma observação aqui para ti. Quando vocês, por exemplo, consomem alguma coisa com limão, tu te corrói.
vou tomar uma limonada, tu corrói todo o teu sistema digestivo. Por quê? Porque o ácido cítrico do limão, ele literalmente se ioniza muito pouco. Acontece isso aqui, ele é um ácido muito fraco. Agora, se a gente substituísse esse limão por, observem bem, ácido sulfúrico, daí sim, aí tua limonada ela é, na verdade, a tragédia, né? Por quê? Porque quase 100% dos ácidos que vocês têm vão se ionizar. Nessa figura que eu estou te mostrando, 100% se ioniza. Vocês conseguem enxergar ainda o H? Dá para enxergar o cinzinho aqui, sim ou não? Se tu não enxerga é porque a porcentagem de HA que se separa é muito alta. Nesse caso, como está representado na figura, 100%. Aliás, não se surpreendam se vocês não encontrarem um desenho na prova igual a esse aí. Mesma coisa que eu estou te mostrando. Isso é super comum e bem didático assim para pôr em prova. O pessoal gosta muito, quem elabora questões sobre ácido. Eles vão te dar vários desenhos e perguntar. A URGS fez isso. Ao invés de dar as bolinhas, ela deu um balão. Ela deu um balão e perguntou qual ácido era mais forte. Aí tinha um balão com uma reação ácida pequenininho e tinha um balão com uma reação ácida grandão. Aí eles perguntavam qual dos dois ácidos é mais forte. E o pessoal teve muita dificuldade para responder. Como é que eu vou saber? Pessoal, se um ácido é mais forte, ele vai agir mais intensamente. Ele vai ter comportamentos de ácidos mais acentuados. Então, isso acontece sempre por causa da ionização desse ácido. Tudo bem? Se eles te derem um desenho e representarem para ti, o mais forte vai ser o ácido que tem menos reagente ainda no sistema. Ou seja, tu olha o ácido, HA, cinza, depois tu olha o produto, ó, bolinha azul, bolinha vermelha. Se não tem mais nenhuma bolinha cinza, é porque todo o hidrogênio do ácido foi para a água. E se todo o hidrogênio do ácido foi para a água, a ionização foi muito alta. Então isso é super importante. Todas as ferramentas que a gente usa para indicar o quão forte isso é, ó, seja o pH, seja o papel de tornassol, o papel pH, que indica não é, o quão forte esse ácido é, ou ainda, principalmente, como a gente já conversou, a questão da condutividade elétrica sempre vai ser muito maior, muito mais intensa em ácidos desse tipo. Então, como é que a gente vê o caráter dos ácidos? É bem fácil. É pelo grau de ionização, que é o que tu acabou de ver ali. O grau de ionização é simbolizado como alfa. Grau de ionização. O grau de ionização é exatamente o que essa figura mostrou para ti. Indica a porcentagem de partículas que se ionizam. Partículas que ionizam. Ionizam. Isso é o grau de ionização. Quanto maior for o grau de ionização de um ácido, obviamente, mais forte ele vai ser. A gente pode calcular esse grau de ionização de várias maneiras, tá? Por estequiometria, cálculos químicos, mas normalmente é uma informação tabelada. Eles já trazem para vocês isso. Eles dizem assim, ó, olha, o alfa do ácido clorídrico é, enfim, 95%. O que significa dizer que o alfa do ácido clorídrico é 95%? Que 95% de todas as moléculas de HCl, quando caem em água, se separam. 5% não se separam. Se eu joguei 100 moléculas de ácido clorídrico assim, das 100, 95 vão se separar. 5 não vão se separar. Então esse é um conhecimento muito importante, vai ser bastante útil para vocês. E lembrando que o grau de ionização indica a força, ou seja, o quão forte esse ácido é. A gente pode dizer o caráter, né? Para não ficar algo tão assim restritivo. Aqui vocês têm uma tabelinha no livro que indica justamente essa variação do alfa. Acima de 50%, como tu pode ver, o ácido é muito forte. Então se eles te perguntarem assim, ó, determina para mim aí qual dos ácidos aqui é mais forte. Aí de propósito eles vão te dar o alfa, baseados no alfa desse ácido. O que é o alfa desse ácido? É o grau de ionização. Então acima de 50% tu tem ácidos muito, muito fortes. Por exemplo, o ácido que eu estou analisando tem um alfa de 65. Ele é forte, moderado ou fraco? Acima de 50% é considerado já um ácido muito forte, muito corrosivo. Abaixo de 50% e entre 55%,
esse ácido vai ser um ácido moderado. E abaixo ali de 5%, como vocês podem ver aqui, ele é um ácido fraco. Então a gente pode fazer uma escala. A escalinha fica assim, ó, 100%, escalinha do alfa. Escala do grau de ionização. De 100% até 50%, esse ácido sempre vai ser um ácido bastante forte. Ok? Entre 100 e 50, essa faixa aqui vai condizer com ácidos fortes, que são ácidos que se ionizam muito, eles se separam bastante. Entre 50 e 5%, vou colocar aqui os 5%, tá? Nessa faixa aqui, entre 50 e 5%, a gente tem uma parcelinha de ácidos que são chamados de ácidos moderados. E, para finalizar, aqui embaixo, dos 5 até o 0, são os ácidos fraquinhos. Fracos. Dessa maneira. Tudo bem? Lembrando que o alfa indica o quanto esses ácidos se ionizam. Esse é o alfa ou grau de ionização. Isso é bastante importante. Vou colocar um exemplo para vocês. Um exemplo que eu conheço, assim, ninguém precisa decorar isso. Exemplo. O alfa do ácido clorídrico, alfa do HCl. HCl é 95%. 95%. Significa que quando eu jogo HCl em água, isso aqui que eu estou te mostrando acontece em 95% das moléculas de HCl. Perdão. Certo? Então, 95% do que está representado aqui embaixo acontece. Eu me fiz entender, vocês entenderam isso, porque é muito importante. Tu vai encontrar em várias questões e, acredite, é motivo de horrores, assim, de problemas na hora da prova. Não quero que seja para vocês, porque afinal não é algo muito complicado assim. É só um valor, uma referência percentual que indica pra gente o quão forte ou quão fraco um ácido é. Tudo bem? Repetindo, esse grau de ionização ele sempre vai ser dado para vocês na própria questão, nos próprios exercícios e assim vai. O problema é que, como às vezes a pessoa só tem acesso à fórmula do ácido, isso gerou muitas e muitas implicações didáticas para a gente tentar, pela forma do ácido, descobrir se esse ácido é forte ou fraco. Isso é bem importante. Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente descobre pela forma o caráter. Ó, pela fórmula. Isso aqui é uma gambiarra que a gente faz. Não é nada científico, tá, pessoal? É só uma maneira de sobrevivência. Porque como a gente não tem, às vezes, esses dados que são práticos e mais precisos, a gente precisa inventar artifícios para tentar sobreviver. Posso botar a mão aqui nesse ácido perclórico? Olha, eu não vou precisar botar a mão ali para saber, olha só, eu perdi minha mão, ele é forte, não façam isso. Ninguém vai fazer algo assim, né? Então, para que a gente consiga, de uma forma mais simples, criar esses artifícios, inventaram alguns recursos. E um desses recursos, na verdade, é a análise da fórmula. Funciona assim, vou te mostrar. Para os oxigenados, que sem dúvida é o mais importante. Oxigenados, mas vai cair demais, tá? Por favor, não esquece. Para os oxigenados, a gente faz uma análise super fácil, que é uma análise de diferença. Nos oxigenados, a fórmula sempre vai ser H alguma coisa, um elemento qualquer e oxigênio alguma coisa. Então a gente percebeu que quanto maior for a taxa de oxigênios num ácido, quanto mais oxigênio esse ácido tiver, mais afim de doar o hidrogênio ele vai estar. Ocorre uma espécie de estabilidade muito grande por parte do oxigênio. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo o porquê. Ó, por exemplo, vou desenhar um ácido perclórico para vocês. A tendência que o ácido perclórico tem de ficar na forma de perclorato é muito, muito grande.
Porque o perclorato, queridos, ele é uma estrutura que apresenta uma estabilidade enorme em virtude das inúmeras ligações que ele faz com o oxigênio. Assim, ó. Esse aqui é o ácido perclórico, né? 1, 2, 3, 4, aqui 5, 6, 7. Essa, entrando um pouquinho mais a fundo, uma explicação um pouco mais complexa, ok? Mas bastante importante. Estas ligações duplas, elas possuem um tipo de ligação chamada de ligação pi. A ligação pi é uma ligação que é solta, são elétrons mais livres. E esses elétrons mais livres, eles ficam correndo pela estrutura de forma muito, muito intensa, gerando uma estabilidade bastante grande para a molécula. Então, nessa molécula de ácido perclórico, olha o que acontece. Ó. A gente tem aqui uma correria de elétrons pi, grosseiramente falando, absurda. Então, esta forma de ânion é muito mais estável do que essa forma ali de ácido normal, essa forma molecular aqui. Essa aqui é mais instável. Instável. Por quê? Porque a ressonância dessa estrutura é muito grande. Quando a gente tem todos os elétrons soltos, a ressonância que acontece é muito grande. Os elétrons ficam livres, eles podem correr. Quando tem o hidrogênio aqui, o hidrogênio fica trancando esse processo. Grosseiramente seria isso. E aí quando ele se liberta do hidrogênio, ele está free para fazer a ressonância, free para libertar esses elétrons para que eles corram livremente pela estrutura. Então essa é a ressonância. Ressonância. A ressonância sempre acontece quando a gente tem elétrons pi, que são os elétrons de ligações duplas ou triplas. Isso estabiliza bastante a molécula. Por isso que quanto mais oxigênio um ácido oxigenado tiver, maior é a tendência dele à forma estável, que é a forma estrutural aniônica com oxigênio. Então, para não explicar isso para um aluno de primeiro ano que está lá com seus 13, 14 anos, a gente inventa na química algumas regrinhas, como por exemplo, diferença de oxigênios menos hidrogênio. Aí a pessoa vai até o final, os confins do seu ensino básico, achando que o ácido é forte porque oxigênio menos hidrogênio deu maior que 2. Não, ele é forte porque ele tem muito oxigênio, então a estrutura de ressonância dele é muito estável. Ou seja, quanto mais oxigênio um ácido tem, mais a fim de se livrar do hidrogênio ele está. Porque mais a fim de pegar aquele elétron o oxigênio está e ficar livre, ficar com ressonância, ficar estável. Então, o artifício matemático é esse, eu vou mostrar para vocês. A gente faz sempre isso. É uma diferença de oxigênios e hidrogênios. Vai fazer assim, ó, diferença. Vai fazer Y, que é o número de oxigênios, como tu está vendo ali, menos X. Tá bem desenhadinho, eu colori todos para vocês ali no livro, para tu não precisar nem copiar isso se não quiser, ok? Tá bem bonitinho no livro ali para tu ver, os exemplos são super fáceis. Então, ao fazer o Y menos X, a gente consegue descobrir se o ácido é forte, se ele é fraco, se ele é mais ou menos, se ele é moderado, né? E assim vai. Ah, vocês não precisam nem copiar isso, tá, queridos? Eu só queria usar isso aqui para explicar o porquê que isso acontece. Acontece por causa da estrutura de ressonância. A explicação disso é justamente a estrutura de ressonância. Oi? No HCl, as cargas, tipo H+, tu coloca, tipo, por causa do NOx ou para marcar o que a Kátia não serve? O H+, é porque o hidrogênio foi arrancado do HCl e perdeu seu elétron. Ele é um íon, ele é um cátion. Sim, daí... Aqui ele não era. Sim. Ali ele é. Então foi um processo de ionização. É para indicar uma transformação. Tá. Antes ele estava grudado no Cl, depois ele não tá solto. Tu fez isso aqui, ó. Tu separou o Lego, literalmente. Quebrou as pecinhas. Então indica só uma transformação, não uma, porque zero? O NOx é igual em ambos eles. Ambos os dois, no caso, né? Antes e depois. É mais um e menos um. O NOx não mudou. O NOx é zero só para substância simples. Tu está esquecendo da outra regrinha. O NOx de íon é igual à carga do íon. Íon é quando tem um sinal em cima, mais ou menos. Tudo bem? Íons e substâncias simples não são a mesma coisa.
Substância simples é sempre zero, é sempre neutro. Íons são carregados eletricamente. De nada? Pessoal, ó, eu vou mostrar os exemplos para vocês aqui no livro para tu ver isso de forma mais dinâmica, ok? Funciona assim. Quando é que o ácido vai ser forte, por exemplo? Quando tu fizer oxigênios menos hidrogênios e der maior ou igual a 2. Por exemplo, aqui tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Vou fazer para ti aqui no cantinho, ó. 3 menos 1 vai ser 2. 2 já considera-se ou já se classifica como sendo um ácido forte. Se eu fizer o número de oxigênios menos hidrogênios e der igual a 1, ele é moderado. Por exemplo aqui, 4 menos 3 vai dar 1. 1 indica um coeficiente que indica um ácido mais ou menos, um ácido moderado, um ácido que não pode ser classificado como forte. E os fracos, os demais. Quando a gente faz o número de oxigênios menos hidrogênios, o menos 1 igual a 0. Abaixo de 1, todos vão ser bastante fracos. Então isso serve só se utiliza para os oxigenados. Mas assim, pessoal, a inorgânica é a matéria que a gente tem que gastar mais post-it. Como é que vocês estão de post-it aí? Porque eu vou precisar de um post-it aqui. Eu já preciso que tu escreva os 2 ácidos oxigenados mais populares que existem e também fortes. Não dá para esquecer. Quando eles perguntarem sobre ácido forte, por favor, já escreve bem grande assim, ó. Sulfúrico. São só 3 que todas as provas sempre cobram. São eles, o sulfúrico e o nítrico, por enquanto. O terceiro já vai vir aqui do lado. Tá? Então só não esquece disso, o sulfúrico e o nítrico é forte. Então tu já vai ficar mais rápido, não vai precisar começar desde o princípio, sabe? Fazer toda a mecânica. Isso vai demandar muito tempo no caso para vocês. E para finalizar, os hidrácidos, vou colocar aqui do lado. Os não oxigenados, os hidrácidos, oxigenados, eles são por natureza fracos. Todos os hidrácidos, por natureza, são fracos. Fracos, todos são fracos, justamente por não ter oxigênio. A maioria, né? A grande maioria, a maioria. Tem exceção? Tem algumas exceções. Poucas. As exceções são, vou colocar aqui do ladinho, ó, exceções. Exceções. Dessa forma. As exceções são moderado, o HF. O HF que a gente conversou lá, que é o grande ácido corrosivo da natureza, ele é uma exceção, ele é um ácidozinho moderado. Ele é mais ou menos. Aí o pessoal pensa assim, ó, mas e por que ele é moderado se ele tem flúor? Muito fácil de pensar. H e F, queridos. Quem arranca aqui as coisas é a água. Quem é que é mais forte para puxar alguma coisa? Vocês acham que é o flúor ou é o oxigênio? É o flúor. Então o oxigênio não se mete com o flúor. A coisa é feia aqui. Então para tu conseguir puxar ali é difícil, queridos. Porque o oxigênio está brigando com o cara mais forte que existe na natureza. Por isso que ele não se ioniza muito não. HF é um ácido bem moderado, para ser sincero, um ácido bem mais ou menos assim, e que é justamente decorrência disso, das fortes ligações de hidrogênio que o HF faz entre si e também da fraqueza que existe na atração entre água e HF. E para finalizar, tem 3 que são o meu desfecho. Esses 3 aqui, ó. Eu vou chamar de HX. HX. Estes são a grande exceção, digamos assim, ou as grandes exceções dessa nossa regrinha. O que é o X? O X é cloro, o X é bromo e o X pode ser também iodo. Então isso é o que o X representa. O X representa cloro, bromo ou iodo. Dessa forma. Então o HX nada mais é, queridos, que HCl, HBr e HI. Certo? Ó, HCl, HBr ou HI. Estes são os ácidos sem oxigênio e que, por incrível que pareça, são incrivelmente fortes. É assustador. Assustador mesmo. Então, a ordem, inclusive, de força é essa. Ó. O HI é o mais forte deles.
o HI é um dos mais poderosos ácidos que existem na natureza. Então essa aqui é uma outra exceção, são fortes. Por isso, eu vou te pedir, por favor, encarecidamente, do fundo do coração, não esqueçam de colocar na prova, ou no quarto de vocês, ou nos locais de estudo, essa grande exceção aqui, que é o HX. Então são só 3 ácidos que tu vai ter que lembrar que são incrivelmente fortes, muito fortes. H2SO4, HNO3 e HX. Então esse post-it precisa estar assim, ó, de um local bem visível do ponto de estudos de vocês, queridos. Porque daí quando eles perguntarem nas questões, ácido forte, ó, HX, H2SO4 e ácido nítrico. Tudo bem? Não esqueçam disso, são só 3 assim que vão literalmente evitar que vocês façam tantas continhas, tantas regras, são mais rápidos de resolver. Tudo bem? Eu me fiz entender aqui, vocês entenderam isso? Ok, então finalizamos ácidos, que sem dúvida é o grupo mais extenso e que compromete os outros porque acabam usando os ácidos. As bases é o grupo mais feliz, assim, mais tranquilo, não é? Mais fácil para os alunos, porque é um grupo pequenininho, sem muitas exceções, tudo é fácil, tudo é iônico, tudo é simples. Então eu vou mostrar para vocês agora um grupinho aqui que leva, sei lá, 15 minutos para a gente trabalhar, porque é super pequeno mesmo. A nomenclatura é muito fácil também, e o nome desse grupo é o grupo das bases ou hidróxidos. A página... agora eu vou ficar devendo. Muito obrigado. 32, ali na unidade 2.3. Eu posso apagar esse cantinho aqui do quadro só? Oi, querido. Assim, ó, se eu for comparar um óxido com um hidrácido, o óxido vai ser mais forte que sempre, Tu diz o ácido, o oxiácido? Isso. Sim, é. Mas se eu for comparar hidrácidos, aí... Isso é importante, viu, Rafa? Se tu quiser fazer essa comparação, tu tem que ter um pouquinho de cautela. Por exemplo, se tu for comparar o ácido sulfúrico com o ácido clorídrico, se eu não me engano, o alfa do ácido clorídrico é maior que o do ácido sulfúrico. Eu não lembro ao certo do ácido sulfúrico. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. E, na maioria dos casos, sim, os oxiácidos são por natureza mais fortes que os hidrácidos. Mas aqueles hidrácidos ali são bem fortes, é estranho. Por isso que são exceções, são só 3 que fazem justamente essa casualidade, digamos assim, de hidrácidos fortes. E o ácido iodídrico é uma das coisas mais poderosas que existem na natureza. Então, se tu compará-lo com o sulfúrico ou nítrico, ele é. Então, essa comparação de qual deles é mais forte não é feita na prova, a não ser que eles coloquem os alfas, que a UBRA gosta muito de fazer. Então, isso é interessante. Agora, se tu for fazer uma prova mais, uma questão mais genérica, eles só vão querer que tu saiba se é forte ou fraco. Só isso. É bem fácil mesmo, acredite. Mas eu preciso desse conhecimento aqui. Sulfúrico, nítrico e HX. São fortes. Ok? Bom, vou apagar aqui então para a gente fazer os hidróxidos, que são as bases, que é um grupinho bem tranquilo, grupinho família, aquela coisa simples, né? Todos eles são de ligação iônica, uma alegria só, e só precisamos saber do OH-, que é justamente, queridos, o tal do hidróxido. O que diabos é um hidróxido? O que é isso? Como é que eu o vejo? E assim vai. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o que é um hidróxido. Então, segunda função, deixa eu colocar aqui, ó, função 2, função bem curtinha, bem fácil, função das bases. Bases ou hidróxidos. O que diabos é um hidróxido? E posso confundi-los com os álcoois da orgânica? Não, em hipótese alguma. Não faz isso, pelo amor de Deus. Muita gente faz. O hidróxido é esse grupinho aqui, ó, que tem o OH-. OH-. Isso é o hidróxido. Álcoois não são bases, ok? Então eu vou colocar para ti aqui, ó. Bases são diferentes de álcoois. Se vocês puxarem um pouquinho na memória o conhecimento de química orgânica, tu vai lembrar que os álcoois, eles também têm o OH, como as bases têm. Tipo, por exemplo, CH3OH. São coisas bem diferentes. Tá, pessoal? Calma, eu também, às vezes eu fico chocado com essas informações. Mas fiquem tranquilos. Ó, álcoois e bases não são a mesma coisa.
Os álcoois são anfóteros, eles dependem dos reagentes que estão em contato com eles para ver se eles vão ser ácidos ou básicos. Bases são sempre bases. É o oposto, a antítese do ácido. Ou seja, o que não é um ácido é uma base. Em termos de práticos de reação química, pensemos assim. Ah, mas o que diabos é isso? O que é esse OH? Isso é o que tem de mais importante. Eu vou começar sistematizando o conhecimento dessa forma. Como é que eu reconheço uma base? Ah, é uma barbada. A basezinha fica assim, ó. Olha a base. Sempre vai ser metal, com uma exceção só tem uma, isso é ótimo. Metal, e aí do ladinho, olha quem aparece, o OH, bem grande, bem claro, bem visível, para tu conseguir identificar. Olha os exemplos que eu vou colocar aqui para ti, ó. Ca, Na, K, tá vendo? Al, só coisa boa, só coisa fácil, coisa família. Tá aí, ó, sem muita exceção, sem muita regra, tudo mais simples. Ó, e aí a única observação que eu tenho que fazer agora para ti é, pergunta, por que o OH ele tá em proporções distintas para cada um desses metais? Por exemplo, por que com o potássio a proporção é de 1 para 1? Por que com o sódio a proporção é de 1 para 1? Mas e com o cálcio é de 1 para 2 e o OH é de 1 para 3? Isso é importante. As proporções não são iguais, tá vendo? Aqui é de 1 para 2, aqui é de 1 para 1 e aqui é de 1 para 3. Como é que eu vou fazer isso? Não entendi. Isso é muito fácil de fazer. A única coisa que tu precisa resolver para enxergar isso é a popular e clássica regrinha da tesoura. Tá? Isso é muito importante. Como tudo aqui é ligação iônica, sempre vai ser feito do mesmo jeito. A regra da tesoura vai indicar para a gente com bastante facilidade qual vai ser a constituição e carga de cada parte. Você sempre deve fazer assim, ó, metal e separa o OH. Tudo bem? E esse número que tu tens aqui embaixo de OH e de metal sempre vai indicar para vocês a carga de cada íon dessa ligação. Como a ligação ela é iônica, se ela é uma ligação iônica, sempre o metal é positivo, sempre o não metal é negativo. Desse jeito. E a carguinha de cada um deles vai ser vista por meio da regrinha da tesoura, desculpa, que é oriunda da ligação iônica que ele possui. Certo? Então tá aí a forma de resolver e de descobrir, obviamente, qual é a carga de cada partícula. Isso é muito importante. O OH-, ele sempre vai ser menos 1. Ele é sempre monovalente. Sempre monovalente. O que significa ser monovalente? Olha, significa que ele sempre vai ter valência menos 1. Assim, nunca pode ser diferente. Pelo que a Giovana Caldeira comentou anteriormente no período. Giovana Caldeira, tu lembra que a gente conversou sobre os radicais livres e tu falaste para mim sobre e o NOx do oxigênio e tal? Como é que eu vou saber que ele não vai ganhar mais elétron? Então eu vou repassar essa pergunta para ti. Quantos elétrons no máximo o oxigênio pode ganhar? Eu não sei, muito difícil a pergunta. Não é não, é uma barbada, sinceramente. Por quê? Qual é a família do oxigênio? Quantos elétrons de valência ele tem? Qual é o máximo que ele pode atingir? Faltam quantos para isso? Resposta dada. O máximo que o oxigênio pode ter, vocês já tinham a resposta, vocês são brilhantes, são geniais. É 2. Esse é o máximo. Tá, mas e como é que fica um OH- que eu não consigo enxergar? Assim, ó, assim como eu estou mostrando para vocês. Este, queridos, é um OH-. Ó. Aqui está a ligação com o hidrogênio. Deixa eu colocar mais em cima para ficar mais claro assim. Tá ali a ligaçãozinha com o hidrogênio. Tá aqui o hidrogênio, gerando OH. E ele é menos, sabe por quê? Porque ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cadê o outro elétron? Deixa eu colocar aqui embaixo. 7, aqui embaixo, tá vendo? Olha aí, o 8, ele é OH-. Se ele é OH-, ele tem um elétron a mais. Isso é o que significa escrever OH-.
tem um elétronzinho a mais naquele oxigênio, que foi recebido de alguém que se encostou nele, né? Fez ligação com ele. Isso é muito comum nos metais. Por exemplo, quando a gente conecta um sódio, vou desenhar tudo para ti. Esse é o sódio, ele tem um elétron de valência. Esse é o oxigênio, como vocês viram, ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim. Vou colocar só aqui do ladinho para ficar mais fácil. Calma, pessoal, eu já vou colocar. É rápido, ok? Coisa rápida. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 5, fechou? E o sexto, vou colocar ali embaixo o sexto com o hidrogênio. Aqui está o hidrogênio. Isso é um NaOH. Viu só? NaOH. Pronto. Tá aí. O que acontece? Quando o OH ele encosta no sódio, como o sódio é um metal e quer dar, e o OH é um não metal e quer receber, o sódio doa esse elétron, produzindo o quê? Na+, porque perdeu o seu elétron, e o OH, olha ali o OH, olha que barbada de entender. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ligação com o hidrogênio aqui embaixo, que continua, essa persiste, tu não vai separar o O do H, e tá ali o elétron bem grande, todo pimpão do sódio. Fechou? Serelepe, maroto e trigueiro. Tá lá. Pronto. Esse é o OH-. Então, tu nunca pode cometer um erro crasso de fazer o OH ganhar mais do que um elétron. Ele não pode, porque senão ele vai extrapolar 8 elétrons de valência, pois um dos elétrons do oxigênio já está ligado com o hidrogênio. Conta com o dedinho, ó. Pega o dedinho e conta comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem espaço para um elétron a mais. Não me bota mais do que isso. Senão a gente vai ter um grande problema nessas reações. Certo? E daí a gente trabalha com as reações de dissociação. Isso é uma coisa importante, viu? Tem um problema na literatura que tem muita gente que acaba dizendo que dissociação é a mesma coisa que, por exemplo, dissociação é a mesma coisa que, por exemplo, ionização. E está errado. A dissociação é exclusiva para substâncias iônicas, para iônicos, que é o caso das bases. Iônicos, ok? Então, todas as bases sempre vão sofrer dissociação. O ácido, ionização, porque o ácido não era um íon e virou íon graças à ação poderosíssima da água. Aí, como é que eu dissocio uma base? Muito fácil, como o próprio livro está te mostrando. Assim, o número de OHs que o metal tem vai indicar quantos hidróxidos serão produzidos em meio aquoso. Dessa maneira. Então, quem é que falou isso? O Arrhenius. A dissociação, eu vou até escrever aqui, ó, do ladinho para ficar mais claro também. A dissociação, queridos, vem da premissa do que chamamos de bases de Arrhenius. Bases de Arrhenius. Lembrando que o Svan Arrhenius foi o sueco que disse assim: base é o que tem o OH-, ácido é o que tem o H+. Então ele tem que levar esse mérito também, a gente não pode tirar esse mérito dele. Afinal, foi o grande trabalho da vida do Arrhenius, dentre outras coisas também. Certo? Então tá aqui, ó, OH-, faz lá a setinha e vamos dissociar. Vamos dissociar. Ó, passa um para cá, passa um para lá, produziu Na mais OH-. Vamos dissociar, é só separar o OH do metal. Lembrando que cada OH arrancado, vamos lá, vamos trocar a frase? Cada OH arrancado é um elétron roubado, viu só? Já mudou, né? Como é que era do hidrogênio? Cada hidrogênio arrancado é um elétron deixado, doado. Ele doava aquele elétron para o elemento, ou seja, ele deixava com o elemento. Agora, cada OH retirado é um elétron arrancado ou roubado. Então, cada OH retirado é um elétron roubado. Cada OH retirado é um elétron roubado.
Roubado de quem? Do metal, que quer dar o elétron. Então o número de OHs sempre vai definir a quantidade de elétrons que o metal vai perder. Se o metal tiver 3 OHs, esse metal vai perder 3 elétrons. E assim vai. É muito fácil. É a mesma premissa que a gente tinha nos ácidos, só que agora, queridos, ao contrário. Tudo bem? Aí eu não achei tudo bem, não. Por exemplo, como é que eu chamo essa base aí? Bom, tem algumas classificações que são bem bobinhas, que são essas aqui, ó. Como a gente tinha antes nos ácidos, né? A gente pode chamar de monoácido, diácido e triácido. Obviamente as bases também vão ter isso. A gente chama de monobase, de base e tribase. A monobase é a base que tem só um OH, e olha que legal isso, não tem exceção. Tem um OH, é sempre monobase. Tem 2 OHs, sempre de base. E assim vai. Ah, mas eu não entendi isso aí não. Não entendi. Achei difícil, achei confuso, complexo. Se cair na prova, não acerta. Tu tá sendo, tá sendo pessimista. O professor está aqui para te dar segurança. Vamos lá. Se cair na prova isso aí, vai ser uma barbada. Vai ser só alegria. Tu vai ver. Tu vai encontrar, por exemplo, olha só que alegria chegar na prova e encontrar o magnésio. Do leite de magnésia. Ou magnésia bisurada. O remédio mais incrível que a ciência já inventou. Cura, sei lá, da azia ao ebola, né? É verdade, o leite de magnésio, é que vocês não são, vocês são novos, e vocês, talvez não tenham muitos parentes no interior. A gente tem algum latifundiário aqui? Latifundiário, tem a Carol, tu tem uma capitania hereditária também no interior? É mesmo? Tu não é também, tu é do interior também, né, Joana? Então, então só o pessoal que é do interior conhece. Tu também, querida, é do interior, pô, qual é o teu latifúndio lá, onde é que fica? Olha aí, o que se planta lá? Se planta gado, ovelha, se planta... Olha aí, pessoal, olha, eu tô falando com a aristocracia gaúcha aqui, pessoal, mas que vergonha, vocês me desculpem então, meninos, ok? Mas vocês conhecem bem, porque quem é do interior sabe que existem alguns remédios que são clássicos, tipo minâncora, qual outro que é clássico também? Putz, agora me fugiu, eu tava falando isso há pouco tempo, a creolina serve para... ou não é? Creolina serve para tudo, limpar tudo, matar tudo. E o leite de magnésia também é um clássico assim de interior. Pô, minha avó, meu avô, né, falecido, sempre usava qualquer coisa, leite de magnésio, qualquer coisa. Aí se tá com dor de cabeça, leite de magnésio. Mas não tem, cala a boca. Então, tudo bem. Minha família sempre foi muito tranquila, muito. Sempre soube ouvir bastante, né? A gente aprendeu assim. Então tá, olha como é que funciona. Por que são 2 bases? Isso eu quero mostrar para vocês. Tá ali, ó, OH, menos. O que é menos? Tesourinha, faz a tesoura, ó. Aqui, e o MG vai ser mais 2. Olha que coisa linda. E o OH é sempre menos 1. Mas, por favor, queridos, não me confundam, por gentileza, a atomicidade com a carga, né? São 2 OHs. Por isso, ao ler MgOH2, sempre é interessante que a gente faça esse movimento, até vai ajudar bastante a gente agora no passo seguinte, que é o passo dos ácidos, dos sais, desculpa. Certo? Esse aqui seria o MgOH2. E para a gente finalizar aí nosso percurso, nosso caminho até a classificação das bases, vamos para a tribase. O que seria uma tribase? Por que a proporção com alumínio é de 1:3? Mas isso é muito fácil. Regrinha da tesoura, e a gente percebe que a carga do alumínio é mais 3. NOx do alumínio é mais 3. Então eu vou ter Al mais e OH menos. Sempre desse jeito. OH menos. Tudo bem? O Al vai ser mais 3... porque o Al tem NOx fixo, porque o Al, né, tem 3 elétrons na camada de valência, e a gente vai ter 3 OH- dessa maneira. Ah, mas e por quê? Repito, regrinha da tesoura. Passa o 3 para cá, passa o 1 para cá.
Então é OH-1, sempre tem que ser -1, não esqueçam disso. Essa é a base dos hidróxidos, OH-1. Como a gente acabou de ver, o oxigênio não pode passar de 8 elétrons de valência, então ele jamais vai poder ganhar mais de um elétron ali. Portanto, o OH, estes dois átomos podem ter no máximo um elétron excedente. E o Al mais 3. Isso é o que a gente chama de uma tribase. Tribase. Tem alguma exceção para isso? Tem. Só uma, mas é só uma. Por isso que é bom. Tá? Ela é uma monobase, mas é uma basezinha um pouco chata. Chatinha. Ok? Vou só fazer aqui então a correspondência para vocês. Mg mais 2 para fazer o desenho bonitinho. E os dois OH-. Tá? Como vocês podem perceber em cima. OH- e OH-. E aqui embaixo, Al mais 3, porque perdeu 3. Porque cada OH retirado é um elétron roubado. Cada OH retirado é um elétron roubado. Cada OH retirado é um elétron roubado. Por quê? Porque o OH sempre pega um elétron para si. Então fica assim. Tudo bem? E a única exceção, na minha opinião, é uma das mais importantes para as provas de química. Eu não tenho nada para fazer, vou fazer vestibular. Fazer o quê? Medicina. Tá. Então vamos lá. Então o que eu preciso saber? Preciso saber dessa exceção aqui. Ok? Vamos fazer essa exceção. Né? Eu decidi agora, eu estava em dúvida, não sabia o que fazer, estava entre marketing, propaganda, economia, sociologia, medicina, vou fazer medicina. Ok, o que eu vou fazer? Bom, a gente precisa estudar bastante, porque é um curso que é um curso bastante altruísta, que requer um dom, você precisa entrar num açougue, você precisa se sentir bem num açougue, poucas pessoas têm essa sensação, eu falo por mim, porque eu jamais faria medicina, eu tenho pavor de sangue, eu olho, eu não consigo, né, exatamente, eu admiro muito minha esposa que tem essa capacidade incrível, hoje eu costurei uma perna. Então, olha, meus parabéns para vocês que salvarão nós, professores, engenheiros, advogados, nós temos pavor de sangue, nós temos nojinho dessas coisas. Minha esposa é médica. Infelizmente, ela me manda fotos horríveis. Oi? Ela tá fazendo... eu posso fazer um vídeo com ela para ela falar para vocês. Da medicina, vou fazer um dia, porque é um caminho que requer além de dom, né? Por isso que eu comentei agora para vocês, parabéns pelo dom que vocês têm, persistência, é um trajeto muito árduo, desde ela fez Pelotas, acho que agora o assunto virou minha esposa, ela se formou em Pelotas há bastante tempo atrás e ela está fazendo residência na fundação. Ela está fazendo clínica médica porque abre para outras especialidades. Acho que ela vai fazer reumato, né? É o que ela está pensando em fazer, certo? Então, se alguém quiser também falar de si, por favor, pode fazer agora no momento, assim, sabe, para conversar. Isso é interessante. E isso é importante, pessoal, porque além de ser uma profissão que requer muito dom, como falei para vocês, essa coisa natural, assim, instintiva tua, essa coisa altruísta, também é uma profissão que requer muito estudo. E, portanto, a dica que eu posso te dar no momento que você se viu, quer fazer medicina, por quaisquer motivos que sejam, porque sempre quis ser médico, minha família toda é médica, ou porque não tinha nada para fazer medicina, não importa, tu tem que saber isso aqui. Cai muito, que é a exceção. Quem é a exceção? A exceção mais bandida que existe na química, que é o NH4OH. Pessoal, ela é uma exceção em todos os aspectos. É uma exceção porque não tem metal. É uma exceção porque é uma base que se dissolve em água, por exemplo, volátil, ela é toda do avesso. Só que ela é uma exceção muito importante, se não fosse, eu juro por Deus, eu jamais passaria para vocês. Então vamos lá? Desculpa, perdão. Ó, o NH4OH fica assim. A gente faz aqui a separação dos dois. Sempre separem os dois, queridos. E esse aqui é o clássico íon amônio. Tá aqui o amônio. 1 e 1. Passa o 1 para cá, passa o 1 para lá. Passa o 1 para cá, passa o 1 para lá. Desse jeito. Então a gente vai ter aqui, ó, NH4 mais NH4
mais, ele vai ser o cátion, e o OH menos, obviamente, porque ele é o ânion, tá? Então, ela é uma exceção. Ah, pessoal, marca essa aqui, dá uma coloridinha, usa aí uma cor cítrica para chamar mais a atenção de vocês no post-it, né? Escreve bem grande assim no post-it, muito importante. Esse é o já reiteradas vezes comentado, cátion amônio, um cátion safado, pronto, falei, que sempre aparece no momento mais desnecessário da nossa vida como estudante, que é o vestibular. Tá? Então aqui está o ânion hidróxido, e esse é o amônio. Ele é uma exceção por quê? Ele é uma monobase, ok, isso não é exceção, mas o fato de ser um não metal torna ele uma exceção para as bases. Tudo bem? Professor, qual é a diferença de eu falar amonio ou amônia? Isso é muito importante. Até se quiser anotar, por favor, coloquem bem grande aí no fichário. A amônia é NH3 e o amônio é o NH4. Esse é o amônio, okay, com O de íon, assim. E esse aqui é amônia. Amônia. Por exemplo, existem bactérias, as nitrobactérias, que fazem esses processos de transformação. A gente tem ali bactérias fixadoras, como por exemplo as Rhizobium, que puxa o nitrogênio da atmosfera e transforma o nitrogênio em amônia e depois em amônio. E aí as nitrobactérias transformam o amônio em nitrito. E daí depois as nitrossomonas transformam ele em nitrato. E a gente tem o ciclo do nitrogênio, que o bichinho come a plantinha, faz o xixi, espalha no solo, faz ali defeca, espalha no solo e assim morre, espalha no solo e a gente se alimenta desse nitrogênio, porque todas as proteínas são feitas de nitrogênio. Tá? Então tem uma diferença. Na verdade, os dois são, tudo em quantidades grandes é perigoso. Ela é essencial para a vida porque a gente necessita dela para fazer fertilização do solo e para produzir nitrogênio no nosso corpo, senão nós não conseguimos. Então, ela não necessariamente seja tóxica, né? Ela só é importante para a vida e em quantidades grandes, efetivamente, ela pode causar uma reação letal. Isso sim. Oi, querido. Mesmo inox, né? Baita observação, genial, Giovana Caldeira, genial, Deus te conserve, mesmo inox. Menos 3, menos 2. A transformação é um processo biológico, né, de bactérias por liberação de hidrogênio. Tem várias substâncias que são envolvidas. Mas no frigir dos ovos acontece isso, é bem fácil. Algumas daquelas substâncias, como vocês conhecem, tipo nicotinamida, que é a NAD, asfad também, não é? ATP, ADP, todas essas substâncias que estão envolvidas em processos que demandam energia, fazem com que libere-se mais H+, dentro das reações, dos sistemas. E esse H+, que fica assim, ó, avulso, à la carte, a granel, sem ninguém, ele vai sendo atraído pelo par de elétrons do hidrogênio, tá vendo? Então, ó, olha o H+ sendo atraído pelos elétrons, porque ele é mais, os elétrons são negativos. E quando o H+ chega aqui, acontece uma coisa linda. Olha só a natureza, ó. Tá aqui o H+ sem elétron, o nitrogênio, ó, passa o elétron para cá, faz a ligação e fica assim. NH4+. Que em poucas palavras a gente pode dizer que é uma amônia, assim, com um H+. Só isso. Como acontece, confesso que eu não sei, né? Porque depende de processos biológicos. Provavelmente o pessoal da biologia saiba toda a síntese de transformação do amônio em amônia. Agora, a reação global que acontece, que é o que nós na química podemos mostrar, é justamente isso. É o H+, que é recebido pelo par de elétrons da amônia. É que um dos elétrons do par ficou sem ligação, né? Na verdade, não, né? Então ele saiu mais. Porque esse elétron estava aqui. Então, se ele foi para cá, ele saiu daqui. Então, ele cedeu esse elétron. Mas, assim, tudo bem? Então, esse é o amônio e essa é a amônia. Por favor, não esqueçam, o amônio cai demais nas provas. Basicamente, o que tu precisa saber é que ele é NH4+. E, vocês
vão só enjoar de ver isso nos exercícios. É tanto exercício em inorgânica, mas tanto exercício que fala em amônio, que é um troço assustador. Chega uma hora que tu fica, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu já sei o que é o amônio. O amônio é mais. Não esqueçam disso, ok? Então, só para fazer o desenho ali que a Giovana Caldeira comentou, eu vou dar uma pintada aqui, tá, Giovana Caldeira? Ó, aqui estavam os elétrons, esse elétronzinho aqui do nitrogênio veio para cá para satisfazer esse hidrogênio. E Giovana Caldeira? Oi. Tudo bem? Que estava requerendo, necessitando do elétron, tá? Pintei ali para tu ver direitinho. Certo, queridos? Então, essas são as dissociações das bases. Agora a gente vai falar de nome, que eu quero que vocês estavam esperando. Ah, mas por favor, chega logo no nome. Então tá, vou mostrar o nome para vocês aqui das bases, que é algo muito fácil mesmo, uma barbada, né? Leva aí pouquíssimo tempo, até porque todas as bases têm o mesmo nome. E o nome é hidróxido. Eu vou passar a nomenclatura das bases aqui para ti, ó. Nomenclatura das bases. E a nomenclatura é muito fácil, porque a regra é simples. Sempre começa com hidróxido e vai terminar com o nome do metal. Então não tem muita variação, não tem muito entretenimento, é sempre a mesma coisa. É hidróxido e o nome do metal. E uma última observação que pode acontecer, eu vou colocar como um cuidado aqui para vocês, é quando alguns metais apresentam NOx variável. Então tem vários metais com NOx variável, a gente até já se cruzou com eles, né, em algum momento, com eles em algum momento, e isso fez com que a gente, e agora como é que eu vou saber o ferro? Ele pode ser o quê? Então, isso é interessante. Alguns deles precisam de conhecimento prévio. Como assim? Não entendi nada que tu falou? A gente tem que saber. Tem que dar uma decoradinha. Vou colocar aqui pra ti, ó. Hidróxido de... E aí pode terminar em ico ou oso, dependendo do NOx do metal, quando o metal tiver NOx variável. Tá? Então vou fazer aqui a flechinha. Deixa eu fazer assim, acho que vai ficar mais claro. Metal. E aí pode ser metal ico, metal oso. Ico ou metal oso. Ico-oso. O que seria o ico-oso? Eu não estou entendendo nada que tá falando. Já vou escrever para ti. Guarda assim, ó, como a gente fez lá no perico, ico, oso e poso. O ico é sempre pro maiorico, maior NOx. O NOx maior NOx. O oso é sempre pro menoroso, menor NOx. Menor NOx, ok? Então, maior NOx, menor NOx, certo? Isso acontece sempre com os metais de NOx variável. NOx variável. Variáveis, para ficar aqui com a concordância correta. A gente usa ico-oso. Ou então a gente pode usar também, né, um artifício que existe, os números romanos como sendo um indicativo. Isso é possível também. Não tem problema. Os números romanos facilitam bastante também a nossa vida. Deixa eu fazer até inclusive aqui, ó, a associação. A gente pode encontrar também os NOx em números romanos. Então vou escrever, ó, o NOx em números romanos, em algarismos romanos. Algarismos romanos. Só que o problema, pessoal, é que as provas variam muito. Muito mesmo. Então eles nem sempre vão te dar essa oportunidade de escolher uma ou outra. Eles simplesmente põem que te vira. Então eu vou mostrar isso para vocês aqui. A gente tem ali, ó, 4 exemplos bem fáceis para resolver e uma tabela cheia de metais com NOx variáveis.
Então eu vou precisar de um grande favor agora, tá, pessoal? Isso vai ser um momento super importante da nossa aula. Tu tem um marca-texto aí? Giz de cera. Lápis de cor. Lápis de olho. Tanto faz. Pelo amor de Deus. Faz uma marcação gigantesca nesses que eu vou mostrar pra ti. Porque tu tem que saber. São só 3, mas tem que saber. Tem 3 metais de inox variável que a gente precisa tomar conhecimento e que caem demais. São eles. Mas é tudo isso? Tem que saber tudo isso? Não, de forma alguma. Tem que saber esse aqui, querido, ó. Cobre. Então marca o cobre para mim. Tem que saber. Tem que saber que cobre sempre é mais 1 ou mais 2. Não tem outra opção. Ou é mais 1 ou é mais 2. Tá, e tem algum outro? Sim. Ferro. Pessoal, ferro é imprescindível. Ferro é sempre mais 2 ou mais 3. Tem que saber. Sempre mais 2, sempre mais 3. Não tem outra opção. Ou é mais 2 ou é mais 3. E para finalizar, onde está você? Não. Cadê o chumbo? Achei. Chumbo. Aqui embaixo. Esse também tem que saber. A pessoa tem uma capacidade de memorização incrível. Eu consigo guardar toda essa tabela. Maravilha. Fico muito feliz com você. Parabéns, né? Deus te abençoe. Agora, queridos, desculpa, eu tô ficando velho. Tô tendo problemas de fala. Sinceramente, esses 3 são primordiais. Eles são a essência das bases. Sempre que as bases são cobradas em prova e eles colocam alguém para deixar a questão um pouquinho mais bonita, mais assim, elaborada, sempre cai a mesma coisa. Então, por favor, não esqueçam. Preciso de ti. Preciso que tu guarde ferro, cobre e chumbo. Oi, Thiago. Oi. Mas olha só. Tipo, tem o cromo. Deve estar mais 2 ou mais 3, né? Mas tem ali na oxirredução. Para bases. Ele é mais... Só para bases? Só para bases, exatamente. Isso aí. Tudo bem? Então ele pode ser mais 6 na oxirredução, exatamente como tu disseste, mas se esse cromo for mais 6, ele já tem NOx de cromo comum no cromato, que é um ânion comum em ácidos. E aqui é só eles como sendo seus cátions efetivamente. Como se for para base? O cromo é um composto estranho, porque ele pode formar com oxigênio uma coisa chamada ânion. E ele não vai ser descoberto ou visto nas bases, ele vai ser visto nos ácidos. Tá aqui o cromo, ali, querido, cromato, tá vendo? O NOx do cromo ali é mais 6, só que ele não, ele é ânion, tá vendo? Porque ele faz parte de um conjunto de átomos, menos 2. E ele não vai fazer base, esse aqui não faz base. Os únicos cromos que podem fazer base são o mais 3 e o mais 2, como vocês veem aí. Tudo bem? Por isso que tem essa pequena diferença. Certo? Bom, vamos lá. Voltando aqui, façamos a nomenclatura então para ver se fica fácil. Eu vou fazer a primeira com vocês, eu gostaria que vocês anotassem as duas coisas. Tanto com algarismo romano, tanto quanto, bem como, a nomenclatura em líquido e osso. Vamos lá? Ferro. E aí? Ferro tem NOx fixo? Não. Quais podem ser os NOx do ferro? E esse aqui é o mais 2 ou é o mais 3? É o mais 2, faço rapidinho pela regra da tesoura, viu ali, OH-. Então, se ele vai ser o Fe mais 2, vamos lá. Como é que eu consigo? Vamos fazer aqui, Fe mais 2. Como é que fica o nome dele? Se ele é mais 2 e ele é mais 3, o menor é o mais 2 e o maior é o mais 3. É sempre comparado a si mesmo, querido, exatamente. Então, vamos fazer juntos aqui, queridos. O nome dele vai ser, 2 pontos, vamos lá. Hidróxido ferrico-ferroso. Ferroso, tá? Isso é muito importante. Por favor, cuidem bastante isso. Oi? Ou hidróxido de ferro 2? Ou, muito bem, hidróxido de ferro 2. Genial. Deixa eu só dar aqui uma apagadinha no final. Pronto. Vou escrever coloridinho ali para tu não esquecer. Esse seria o ferroso, ou hidróxido de ferro 2. Certo? Hidróxido ferroso, bem como o sulfato ferroso, são usados no combate à anemia. Coloquem, por favor, isso.
O problema é que o hidróxido ferroso, ele não é muito usado para a pessoa consumir, porque ele não se dissolve em água, tá? Mas pode ser também, pode ser uma forma, a quantidade que se dissolve em água dele é muito baixa, a gente pode dizer assim, o Kb dele é baixíssimo, então isso dificulta o consumo dele. Mas o íon ferroso, se tu quiser anotar assim, o ferro mais 2, qualquer questão que fale de anemia, que é uma doença bastante importante assim, para provas, é sempre o ferroso que faz ali a maior produção da proteína cromática chamada hemoglobina. Tudo bem? Essa aqui embaixo a gente, olha pessoal, não pode esquecer em hipótese alguma. Esquece o nome do pai e da mãe, mas não esquece essa daqui. Esse aqui é o hidróxido de quê? De sódio, mas ninguém chama assim. A gente chama como? Se tu for agora no Zafari comprar, como é que tu compra? Escreve muito grande isso, tá? Soda, de sódio, né? Cáustica. Para que a soda cáustica serve? Duas coisas também que são essenciais para as provas. Fazer sabão, só faz sabão com soda cáustica. Então coloquem, por favor, fabricação do sabão e desentupir pias e ralos. O diabo verde é a soda cáustica. Qual é o que... Fluorídrico. diz... Por que a pergunta? Ok. É só para saber. Não, só cometi um homicídio agora essa semana, estou com essa dúvida. Eu entendi. É o fluorídrico, Vicky. Soda cáustica, queridos, então ela é usada, né, para fazer o quê? Sabão, sempre cai, e desentupir ralos ou pias. Depois a soda cáustica, olha quem é que vem, uma que o Enem adora, o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Muito fácil também, o cálcio é metal de inox fixo, não tem erro. Mas agora a gente vai entrar aqui num impasse muito grande. Isso aqui se chama de água de cal. Ou também, isso é muito importante, água de cal, ou, aí começa, cal hidratada, e assim, ó, não é maldade minha, tá? Tem que saber tudo. Apagada ou extinta. Desculpa. Sabe? Não queria fazer isso contigo, mas tem que fazer. Porque todos esses termos caem sobre hidróxido de cálcio. Cal hidratada, cal apagada, cal extinta ou água de cal. Cai tudo. O Enem já cobrou essa aqui sozinha. A URGS já cobrou todas essas. Eles vão perguntar, olha só que sacanagem. E o hidróxido de cálcio é o cal viva. Não. Cal quente. Não. Infelizmente. Ou é o hidratado, apagado, extinto. E serve para fazer uma das piores coisas que a humanidade inventou. Muito triste falar isso. É o doce de abóbora. Eu tenho pavor de compota, doce de abóbora, ambrosia. Desculpa se você é um maníaco, um tarado da ambrosia no buffet livre. Tem sagu, creme branco e ambrosia. Meu Deus, né? Tu já larga, né? O buffet, vai direto para o buffet de sobremesa. Desculpa, perdão, mas eu não consigo. E para dar aquela consistência fibrosa, né, da ambrosia, da doce de abóbora, se usa muito nesses doces de compotas cal. Além disso, também se usa cal, olha que legal, para pintar muros e cordões de calçada. Exatamente, tu vê só como ele é bastante polivalente, ele é bastante plural, bastante diversificado. E também como é um ano de Copa do Mundo, tá, pessoal? Sempre é legal lembrar que a marca... Alguém gosta de ambrosia? Foi isso? Ok, legal. Então, semana que vem, potão de ambrosia ao invés de doce. Você pode pegar direto com a mão no pote, comer, né? Enfim, aproveitar a deliciosa ambrosia da minha família, que é terrível. Mas, enfim, eu tenho pavor, mas enfim, eu trago, eu faço questão de trazer, não tem problema, mas é muito bom pra mim.
Então, não esqueçam que é um ano de Copa do Mundo. Então eles vão perguntar assim, e a marcação do campo antigamente era feita com o quê? Na verdade, nem só antigamente, até hoje em dia é feita assim, porque daí tu pode limpar a grama com facilidade. É feita com cal, a marca de cal, né? Então, tudo isso é com hidróxido de cálcio. Não esqueçam, porque é bem importante. O negócio branco dele? Isso. As linhas do campo eram feitas assim, provavelmente hoje ainda sejam feitas em alguns momentos, porque daí não estraga a grama, né? E é fácil de limpar também, não fica com uma marcação muito, digamos, não usa uma tinta que é muito agressiva, que pode trazer metais pesados para o solo. Para o solo, perdão. Se vocês quiserem falar ao mesmo tempo também não tem problema, mas é o possível para entender. Cal que corrige o pH do solo? Exatamente, cal se usa também em pomares para corrigir pH e tal. Oi, Joana? Que espitam as árvores. Exatamente, olha, foi um ótimo exemplo latifundiário, para a gente trazer isso à tona. Então, naquele rico pomar que existe lá na fazenda dos Joana, da tua família, exatamente. Quando tu olha assim a árvore, mas todas as árvores são pintadas, que legal, né? Meu pai, minha mãe, enfim, tem toque, gosta de ver tudo bonitinho. Não, é que é para regular o pH. Algumas frutas, elas precisam de pHs alcalinos. E como o nosso solo no Rio Grande do Sul é um solo muito ruim para isso, porque é um solo ácido, então o pessoal corrige o pH usando cal. Normalmente é o cal hidratado, é esse que tu tá vendo. Porque o cal viva, ele é muito forte, ele reage com água, ele esquenta, então ele acaba sendo um pouquinho nocivo para as hortaliças. Então normalmente é esse cal que tu usa mesmo, que é o cal hidratado. Tudo bem? Nada? Rafa? Só uma coisinha, eu só faço a regra da tesoura, então, quando Iônicos. não for constante. Só iônicos. Regra da tesoura, tu faz em tudo que é iônico. Aqui no caso é a mesma coisa. Para descobrir o NOx do cálcio, uma barbada, é só fazer a regrinha da tesoura. Passa o 2 para lá, passa o 1 para cá, como está aqui no quadro, inclusive. Assim. Tudo bem? Então vamos fechar. Hidróxido de chumbo 4, importante, está nas baterias automotivas também. A gente chama ele de hidróxido o quê, queridos? De chumbo 4, ok, essa é fácil. Hidróxido de chumbo 4. Porque o NOx do chumbo ali é 4. Mas como é que tu sabe que é 4? Vou te mostrar. Regrinha da tesoura. Passa o 2 para cá, passa o 1 para lá, deu 4. Só que ninguém vai chamar ele de hidróxido de chumbo 4 nas provas. Vocês vão vê-lo como hidróxido chumbico ou chumboso. Não, né, pessoal? Não vai ser chumbico nem chumboso. Mas não sei o que é pior. É plúmbico. Plúmbico e plumboso, se for o mais 2. O que geraria... mas então não é cobrico e cobroso? Não pode ser o cobrico e cobroso, não existe. Seria o cúprico e o cuproso. Graças a Deus vocês responderam rápido, senão o monossílabo tônico aí podia ser mal interpretado aqui fora, né? A pessoa assim, cuproso. Muito bem. Vocês são demais. Fechou? Me fiz entender? Então, para a gente encerrar aqui o conhecimento sobre as bases, como eu te falei que é super curtinho, vou colocar aqui, que a gente tinha feito no início, rapidamente. Desculpa, esqueci de avisar, pessoal, perdão, é a idade. O hidróxido de chumbo 4 seria legal que vocês colocassem bateria de carro, né? Porque a bateria de carro ela é feita com chumbo, e o hidróxido de chumbo 4 é um dos componentes do processo da bateria. Então só precisa pôr assim, a bateria de carro. O ácido sulfúrico e o chumbo é que fazem o carro andar, além da gasolina que a gente viu também, que é essencial. Tá, pessoal? Tchau, Vicky. Um abraço lá na família, tá? Vamos lá. A última observação aqui é o caráter. Caráter. O caráter ele é super importante, tá, pessoal? E o caráter ele vai de encontro à solubilidade. O caráter das bases vocês vão encontrar na página 32. Aqui, ó. Eu coloquei ele já numa tabelinha, então não precisa nem copiar se vocês não quiserem, já está bem organizadinho, só para vocês conferirem. Fortes e solúveis em água. Quem são as fortes e solúveis em água? As fortes e solúveis em água são as bases dos grupos. Grupos 1 e 2. Tá?
Como o grupo 1 é mais forte que o grupo 2, vou escrever aqui, ó, G1 maior que G2, normalmente algumas bibliografias chamam o grupo 2 de moderadas, parcialmente solúveis, como eu coloquei aqui. Então, para dar um pouco mais assim de amplitude na nossa categorização, eu escrevi para o grupo 2, ó, moderadas e parcialmente solúveis, porque é isso que acontece mesmo. O hidróxido de cálcio, por exemplo, ele não é tão forte quanto o NaOH. O NaOH é muito mais poderoso e forte que o CaOH2. Então é legal que a gente faça essa distinção. Peço, por favor, que vocês atentem para isso. Tem alguma exceção? Tem. Mas aí é coisa bem profunda mesmo. Eu não sei se cai, não. A não ser que vocês façam prova na ACAF. A CAF cobrou isso aqui, exatamente isso aqui. Olha como eles são trouxas. Desculpa, CAF. Desculpa. Né? Digo, como eles são exigentes. MGOH. Vou editar essa parte. OH2. Sim, isso é retaliação, hein? Ai, que vergonha, esqueci. E BeOH. Esses aqui são fracos e insolúveis. Tá? Isso é importante. Insolúveis. Tá? Isso é bem importante, por sinal, se vocês forem fazer a grande prova. Então, por favor, não esqueçam desse detalhe. Agora, a URGS já cometeu vários equívocos, esqueceu disso, já botou MGOH como base forte. Então, na URGS vira um laissez-faire. O pessoal faz o que quiser, só joga. Grupo 1 e grupo 2, bota junto aí, tudo forte. Então, eu não vi na URGS muitas distinções sobre isso. A URGS já cometeu alguns equívocos, sim, nessa parte. Então, vocês vão perceber nos exercícios como isso vai se apresentar. E para finalizar, as fracas e insolúveis, que são as melhores, porque é todo o resto. Fracas e insolúveis. Tem alguma exceção? Tem. Aquela, né, pessoal, que está ali do ladinho, está no cantinho do quadro ainda, o amônio. As demais. As demais são exceções, são fracas e insolúveis. Agora, por favor, cuidem isso. Eu vou escrever bem grande, ó. Exceto amônio. O amônio é um problema. O amônio é a única base de não metal que existe, que se formou. E, portanto, ele é a única base, cuidem bastante isso, queridos. Uma base fraca, NH4OH é uma base fraca, é a única base fraca solúvel em água, então ela é fraca, ela é solúvel em água, solúvel em água e também volátil, exatamente, volátil, ela evapora com uma facilidade absurda. Lembrando que a solubilidade a qual o professor se refere aqui, tá, pessoal? Até não está escrito isso aqui no quadro, no livro tá, não esqueçam disso, é em água, né, que é o nosso solvente universal. Uma coisa interessante sobre o NH4OH é que ele é conhecido como, lá vem o nome, amoníaco. Então, quando vocês, olha só, compram alguma coisa que diz assim, contém amoníaco, tem amoníaco, nessa tinta de cabelo tem amoníaco, nesse limpa-forno tem amoníaco, nessa bolachinha tem amoníaco, é porque eles usam NH4OH, tudo bem? Ele é bastante plural, bastante versátil, porque tem todas essas capacidades em virtude do fato de não ser metal que está formando ligação iônica com o OH naquele caso. Certo? Então, essas são as bases. Bases ou hidróxidos são curtinhas, em pouquíssimas frases. Olha só, vou resumir a base muito rápido para vocês. Metal e OH. Primeira frase. Nomenclatura. Segunda frase.
hidróxido de metal. Terceira frase, caráter. Grupo 1 e grupo 2 são fortes e solúveis. Deu, só isso. 3 frases. Tem OH, nome é hidróxido de metal, e grupo 1 e grupo 2 são fortes. É o resumo das bases em pouquíssimas palavras. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o desfecho da aula de hoje com eles, como falei para vocês, os sais. Eu vou trabalhar agora, nesse momento, os sais de uma maneira mais operacional e sistemática. Por quê? Porque a gente vai entrar em nomenclatura de sais, que é o que amedronta e assusta a maioria dos alunos. Isso às vezes não fica claro na nossa fala, nós, professores de química, que, queridos, é uma questão assim de memorização, bastante grande, vasta. Só que não adianta criar uma regrinha, uma frase, uma música para isso. Eu estou sendo bem taxativo, tá? Porque depende muito de quem vai fazer a prova. Dependendo da prova, tu nunca vai acertar se não praticar bastante essa nomenclatura, caso tu vá com pouco conhecimento sobre isso. Então, eu vou ser bem chato contigo, eu vou querer que vocês façam esse exercício que eu vou te propor agora, que é um exercício bem extenso, e eu vou fazer um vídeo com várias questões corrigidas, é igual aquele vídeo de ligações que o professor fez ali para vocês, tá? Vou fazer um vídeo igual aquele, com nomenclatura de compostos de sais, de compostos inorgânicos, para que tu pratique bastante isso e fique mais natural para vocês, tá? Não fique uma coisa tão assim, impositiva, de cima para baixo, uma coisa, sabe, tão, putz, tem que fazer isso tão condicional. Não, se for reproduzindo, tu vai ver que sempre caem os mesmos, é sempre a mesma mecânica, e aos pouquinhos isso fica natural para ti. Então eu vou mostrar para vocês sais. Terceira função, que tecnicamente só é um pouco mais complicada por um único motivo, pelos ácidos, senão seria uma barbada. Quem são os sais? Sais são substâncias, compostos, provenientes de reações de neutralização. É muito importante lembrar algo sobre os sais. O sal na fórmula, ele não começa com H, e não termina com OH. Porque quem começa com H é o quê? Quem termina com OH é o quê? Então, quem não é? Sal. Então, o sal, ele pode ter H na fórmula? Pode. Ele pode ter OH na fórmula? Pode. Mas ele nunca vai terminar com OH e nunca vai começar com H. Por isso dessa frase. Os sais não possuem como único cátion o hidrogênio e nem como único ânion o OH-. Porque se ele possuísse como único cátion o H+, ele seria um ácido. Se ele possuísse como único ânion o OH-, ele seria uma base. Tudo bem? E não é. Ele é justamente o produto, a síntese dessas duas substâncias em ação. Como é que se faz um sal? Então, o sal vem disso aqui, ó. Eu vou pegar uma reação bem simples para vocês verem, que é essa reação entre NaOH e o clássico, vou colocar aqui para ti, HCl. Olhem, por favor, isso, porque a gente vai enxergar primeiro de uma forma mais estrutural, mais ampla, e depois eu vou tentar deixar as coisas mais fáceis e rápidas para ti. Quando uma base e um ácido interagem entre si, o H do ácido sempre vai ser atraído, muito atraído, pelo OH da base. Desta maneira, como tu pode enxergar aqui. Tá vendo? Assim. O excesso de Hs e o excesso de OHs dos dois, eles acabam reagindo e produzindo, pessoal, essa substância que acho que já fica visível aqui, fácil de perceber, chamada de água. E todos os íons que sobram, o cátion no caso da base e o ânion no caso do ácido, eles vão gerar aqui do ladinho o que a gente chama de sal. O que é o sal? O sal é o cátion da base com o ânion do ácido. Dessa maneira. Está aqui o ânion do ácido. NaCl. Viu só? Eles se juntam, eles se unem e a gente vai ter aqui do ladinho a água. Olha ali a molequinha de água que se formou.
Bom, aos poucos a gente vai começar a dar um pouquinho mais de sentido para a natureza dessa reação. É uma reação chamada de reação de dupla troca, porque só ocorre aqui nessa reação troca de íons. Os pares iônicos eles mudam, porque se tu parar para observar os íons em si, eles não variaram nada. Eles continuam com a mesma carga. Eu continuo com um Na+, tá vendo? E um OH- aqui do ladinho. Eu tenho um HCl, que é um H+, e um Cl- dessa forma. Então, observem bem, ó, Na+, eles só trocaram os parzinhos, só se combinaram de uma forma diferente. Nunca vai mudar NOx, o NOx é sempre o mesmo, é sempre igual. E a nossa grande tarefa aqui é conseguir formar águas, porque todo o excesso de H+, que o ácido produz no meio aquoso, e o excesso de OH- que a base produz no meio aquoso, é consumido mutuamente, gerando água. Pois quando a gente tem água, né, a gente tem um meio em equilíbrio, um meio neutro. Então, a quantidade de H+ e OH- do ácido e da base sempre gerará essa neutralização. Justamente por isso que o nome da reação em questão é reação de neutralização. Ó, formou Na+, Cl-, tá vendo ali? E aqui formou a aguinha, que é o H2O. Tá, então eu posso chamar de reação de dupla troca. Isso, as reações de neutralização são reações de dupla troca. Mas fiquem tranquilos porque na nossa próxima aula, que é a aula de reações inorgânicas, a gente vai estudar as reações de dupla troca. A gente vai trabalhar pontualmente com elas. Então, pessoal, para deixar mais sistêmico possível, eu vou mostrar agora para vocês nessas reações que a gente chama de neutralização. Por que neutralização? Porque a base vai ser consumida, o ácido vai ser consumido e eles vão produzir água, que é uma substância neutra. E justamente em virtude disso que o nome da reação é neutralização. Pois se eu estou sofrendo pelas mazelas alcalinas ou básicas, eu posso usar um ácido para neutralizar isso. Se eu estou tendo problemas pelo excesso de acidez, eu posso usar uma base para neutralizar isso. E esse é o nome da reação. Então, mas e como é que a gente faz essa reação? É muito fácil, exatamente como eu mostrei aqui para vocês. E o nome da reação, vocês podem guardar, é a seguinte, ó, é a basa. Tá, pessoal? Essa é a reação mais popular para o Enem, em química. Mais popular que justamente reações orgânicas, que são bem complexas. Como assim? O que é a basa? Acho que vocês já perceberam o que é basa. O que é basa, queridos? Base mais ácido, sal e água. Então, esse é o sal. O sal é o produto de uma neutralização. O sal é produto da base junto com a água. Então não esqueçam da base. Base mais ácido, sal mais água. Então, mas o que eles cobram sobre isso? Eles vão cobrar que vocês façam a reação. E como é que eu faço uma reação dessas? Vamos fazer agora essa reação, né? Ah, eu botei... Ali, por favor, não é nomeie os sais abaixo, né? É equacionem as reações abaixo. Eu gostaria de convidá-los agora para fazer comigo essas 4 reações, porque sou um pouquinho disléxico, pulou da C para E. Então, por favor, se vocês puderem colocar D ali, foi um errinho na hora de montar, na D. Eu gostaria que vocês fizessem comigo essas 4 reações, porque eles vão pedir para a gente... para que a gente monte os coeficientes dessas reações, como eu fiz aqui contigo. Eu não entendi nada, agora estou super confuso. Ó, quando eu montei essa reação aqui em cima, nós percebemos que um NaOH reagiu com um HCl. Se um NaOH reagiu com um HCl, a reação fica completa assim. É um NaOH para um HCl. Pois o OH do Na virou água e o H do HCl virou água também. Então, a nossa tarefa agora é não deixar H sem OH. Tu não pode deixar o H do ácido sem o OH da base. A gente tem que transformar todo o H e o OH em água.
Portanto, vocês precisam, junto comigo, descobrir aqui nessa equação quanto eu vou precisar de base e quanto eu vou precisar de ácido para poder fazer esse equacionamento. Vamos lá? Qual é o coeficiente do primeiro ali, pessoal, e qual é a fórmula do sal? O que vocês acham? Exatamente. Esse é o nosso primeiro passo. Eu quero que essa pergunta que eu fiz agora para ti, no primeiro exemplo, na aula que vem já fique muito rápida. Vocês já olhem para isso aí, barbado. Primeiro Na2SO4 vai ser uma reação de 2:1, bem fácil. Eu preciso que vocês cheguem nesse nível. Como eu vou fazer isso? É impossível. Não, é uma barbada. Vocês vão fazer assim. Primeiro exercício, letra A. A primeira coisa que tu vai fazer é escrever separadamente, organizadamente as coisas. Tu vai escrever assim, ó, Na com OH, tá vendo? Tem que separar o OH, porque tu tem que deixar ele claro, porque é ele que vai reagir. E aí depois tu vai botar o ácido sulfúrico. Tu vai botar assim, ó, H2SO4. Lembra que eu incomodei um monte vocês para que vocês escrevessem os ácidos assim? Bem como as bases agora a gente escreveu assim? Esse é o motivo. Pessoal, o que vocês vão fazer agora é igual brincar de Lego. Tu precisa encaixar as pecinhas direitinho. Como assim? Eu não tive uma infância feliz, nunca tive um Lego. O que é isso? O OH sempre tem que estar casado, conectado com H. Tu não pode deixar H sem OH. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu reagir um NaOH com um ácido sulfúrico, com um H2SO4, todo o H e todo o OH ficam juntos? Sobra algum H ou algum OH, sim ou não? Sobra o quê? H ou OH? Então tá faltando quem ali? OH. Então o que eu faço para botar mais um OH? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. De onde veio o OH dessa reação? Da base NaOH. Então eu vou precisar de 2 NaOH para reagir com um H2SO4. Cada casamento destes aqui, ó, cada parzinho de OH e H, como tu bem viu aqui em cima, quando o OH e o H se ligam, qual é a substância que eles formam? Quantas águas a gente faz aqui então? 2 águas. Portanto, vamos lá? Vamos equacionar essa reação? Ó, vou primeiro colocar o número de águas aqui para ti. Vai ser 2H2O, OH e H, OH e H. Assim. E como é que vai ficar o sal, pessoal? Esse eu não entendi. O sal é o mais fácil que tem. Basta tu fazer assim, ó. Tirar os OHs e os Hs. Tira as águas. Tira as águas. O que sobrou? Junta tudo o que sobrou. Só isso. Olha que fácil. Olha que barbado. Tirou as águas, juntou tudo o que sobrou. Como assim juntou tudo o que sobrou? Não sobraram 2 NAs? Sim. Não sobrou um SO4? Sim. Na2SO4. Assim. Esse é o teu sal. É bem fácil, bem simples. E agora eu vou convidar então vocês a montar comigo a equação. Quantas bases a gente precisou, queridos? 2, vocês são demais. Coloquem, por favor, comigo então bem grande ali, 2. 2. Assim. 2 bases, sim ou não? Quantos ácidos a gente usou? Um só. Então a gente bota 1. 1. Como ficou a fórmula do sal? Como é que a gente escreve isso? A gente bota o 2 na frente? Não, né? Onde que a gente bota? Embaixo. Quando tu tem 2 átomos de um elemento, a gente coloca embaixo a quantidade de átomos daquele elemento. Então, a fórmula do sal vai ficar como? Vamos colocar? Olha a formulinha ali, ó. Na o quê? 2SO4. E quantas águas a gente vai fazer? 2 águas. Então, 2H2O. Dessa forma. Então, essa é a primeira equação que a gente tem. Uma dica, sempre se faz um sal. Porque o sal ele é o resíduo, ele é o que sobra da desidratação de bases e ácidos. Então, tu nunca pode fazer 2 sais, 3 sais, o número aqui na frente é sempre 1, nunca pode ser diferente. Vamos fazer rapidinho os outros? Vamos lá. Como é que fica o segundo ali? Já conseguiu perceber? Olha aí, ó. CaCl2, genial. Parabéns, muito bem. Então vamos lá. O Ca ele tem duas hidroxilas. Então eu vou colocar ó, OH
e OH. Tu escreve assim, que nem eu estou fazendo. Bem organizadinho, aberto, para a gente ver. E o HCl, ele tem um H só. Olha como mudou agora o nosso trabalho. Queridos, olhem para mim, por gentileza. O que faltou aqui agora? Ah, eu não entendi. Como assim faltou? Tá, então deixa eu tentar te mostrar o teu objetivo. O teu objetivo é não deixar H sem OH, OH sem H. Tem algum OH ou um H sozinho ali? OH. Então está faltando H. Então a gente bota mais um HCl aqui e fecha agora a continha. Viu só? Ah, mas como assim? E o que eu tenho que fazer agora? Agora é fácil. A gente com isso formou duas águas, 2H2O, assim como eu estou colocando aqui no cantinho. Ah, mas é que o que eu não entendi não foi isso. O que eu não entendi foi a fórmula do sal. Então eu vou te pedir um pouquinho de ajuda, porque eu também estou um pouco confuso. Sobrou o quê? Quantos cálcios sobraram? 1. Quantos cloros sobraram? 2. Então como é que vai ficar a formulinha do sal? CaCl2. Vocês são brilhantes. Ó, é um Ca ligado a 2 Cls. Então eu vou escrever com vocês ali do lado. A proporção aqui é de 1 para 2, uma base para 2 ácidos. A fórmula do sal é CaCl2 e o número de águas, 2 águas. Assim. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Vocês entenderam isso? Por favor, podem xingar. O próximo é um bem fácil, né? Quisera nós termos sempre proporções que nem aquela, de 1 para 1. E a gente vai ter ali então um salzinho bem tranquilo, bem bacana, que é o LiNO3. Ah, mas tu deu spoiler. Não, me deixa. Eu tenho certeza que tu já percebeu. Eu coloco o LiOH, assim, tá vendo? Ó, e o HNO3. Sempre puxo o Hzinho para fora, para vê-los combinar com o OH. Ah, mas e se na prova eles escreverem primeiro o H, o ácido? Não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. É só nós reescrevermos, assim que fica mais didático, até vocês desenvolverem segurança suficiente para fazer rapidinho isso, de cabeça e tal. Não é agora, né, pessoal, nenhuma espécie de pressão, não é tua obrigação agora. A gente está começando a ter contato com isso. E essa é uma matéria onde nós, professores, nós andamos pisando em ovos, porque a gente não pode apressar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Senão o aluno acaba se frustrando, digamos assim, em inorgânico, e diz, eu não vou mais estudar esse troço aí que é muito cansativo. Só que o problema é que cai bastante nas provas. E esse não pode ser o nosso caso, né? A gente não pode ser vítima da frustração. Certo, queridos? Então podem xingar o professor. Fechou? LiNO3. Fiz alguma coisa muito complicada aqui? Desculpem colocá-lo assim na vertical, mas é que não coube mais aqui no espaço do quadro, certo? Então vamos colocar a proporção ali. Vai ser 1 LiOH para 1 ácido nítrico. Fórmula do sal, LiNO3 e 1 H2O. E a última, que tecnicamente é a mais chatinha dali, mas ela é linda, né, queridos? Não é chato não, isso aqui é coisa boa. E tu vê que cai, e é um dos grandes diferenciais da matéria. Pô, o cara vai lá estudar estequiometria, odeio estequiometria. Por quê? Porque as reações para eu fazer. Essas reações para que tu faça, né, pedidas na questão, são reações basicamente de neutralização. São as mais populares, como eu te falei. O Enem adora colocar neutralização para que o aluno faça. Então vamos lá. E essa reação, eu vou te pedir muita atenção, porque a gente vai encerrar logo a seguir na nomenclatura. Eu vou precisar que vocês prestem atenção para o fechamento. A nomenclatura ela tem a ver direto com isso. Ok? Então vamos lá. FeOH3. Eu vou precisar de 3 HCl para poder fazer aqui a formulinha. Então eu vou ter FeOH, Fe aqui o OH também, e aqui o OH fechando 3 águas dessa maneira, certo? E aqui a gente vai ter um salzinho que vai ser de FeCl3. FeCl3. Assim.
certo? Deixa eu colocar aqui para ti, então, o FeCl3, um Fe com 3 Cls, como tu pode ver aqui, assim, e as 3 águas aqui no cantinho. Pessoal, tem uma espécie de neutralização que é um pouco chata, que é chamada de neutralização parcial. Essa neutralização parcial que está na sequência, ela não pode ser adivinhada, tá, pessoal? Ela tem que ser dita para ti. Ela precisa ser dita. Tu não pode adivinhar isso. Alguém tem que informar para vocês que a neutralização ela não ocorreu por completo. Isso acontece, como a gente chama aqui na química, na formação dos hidrogenossais e dos hidroxissais. O que é isso? Nesse caso da neutralização que eu te mostrei, eu fui colocando tudo que faltava, para que nenhum OH ficasse sem H. Então todos os Hs e todos os OHs foram completados, digamos assim. Mas às vezes falta um componente num processo químico. E isso gera a sobra no sal, tá vendo? Ou de H, que é o que a gente chama de hidrogenossal, ou de OH, que é o que a gente chama de hidroxissal. Eu coloquei ali 2 modelinhos bem rápidos para vocês verem, para a gente trabalhar. Gostaria de convidar e fazer com vocês o que seria um hidrogenossal e um hidroxissal aqui nesse caso. Vamos supor que tu tenha 1 para 1. Ó, vamos colocar aqui em cima 1 FeOH3 e 1 H2SO4. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito. Se não for dito, tu não sabe. Aí tu faz normal, como a gente fez aqui. Agora, se eles te disserem, não sei o que aconteceu. A reação aconteceu 1 para 1. O que se formou? Vamos ver. Se for uma reação 1 para 1 aqui, vocês acham que sobra o quê? OH ou H? Vai sobrar OH. Tá? Isso é bem importante. Vou colocar aqui para ti, para a gente fechar. Vai sobrar OH. Certo? A gente chama isso de neutralização parcial. Como assim neutralização parcial? Ela aconteceu por partes. Parcial. Não foi total. Tá, mas e como é que tu sabe disso? Vai ser dito. Tá, mas e como é que fica o sal? Calma, vou te dizer. OH, OH. E são 2 Hs do ácido sulfúrico. Olha como é bonitinho isso aqui, não é difícil. Olha ali, ó, tá vendo? Fica assim. Então, a gente vai fazer nessa reação 2 águas que se fizeram aqui e vai sobrar na estrutura do sal o OH. Então, a reação vai ter 2 águas e o teu sal vai ficar... Olha que loucura o teu sal, ó. Olha que loucura o teu sal, ó. Se ligou aqui, ó, com ácido sulfúrico e vai ter aqui o OH. Então, esse vai ser o teu sal. E aqui o OH, dessa maneira. 2 águas. Então, a fórmula do teu sal, vou escrever ela aqui para ti. Vai ficar Fe, olha quem é que vai estar no meio agora. Bota bem grande isso para mim, por favor. OH. Ele... É uma questão só de convenção, assim. SO4. A gente coloca por convenção entre parênteses o OH ali no meio para distingui-lo dos outros ânions, digamos assim, que vão se formar. Tudo bem? E aqui embaixo, NaOH e H2CO3. 1 para 1. Como é que a gente faz esse para a gente fechar então? Eu não vou mantê-los em cativeiro, senão a gente vai se passar muito, é feriado. Vocês devem estar exaustos, loucos para descansar. Então eu vou pegar aqui a segunda para a gente fazer. NaOH, assim, e H2CO3. Tá aqui o H2CO3. Dessa forma. NaOH, fez uma aguinha. Essa reação vai cair. Essa aqui vai cair. Por que ele não fez, não botou a reação da água? Ali no quadro. Porque eu esqueci. Obrigado. Faltou 2 águas. O H também fica entre parênteses. Água. H2O. Não.
O H não fica. Mas São duas águas. desculpa, vocês são demais. Parabéns. Tudo bem? Não, o H não fica entre parênteses. É uma questão de convenção apenas. Os cátions, como eles normalmente não formam grupos de átomos, a gente não coloca entre parênteses. Só porque é um. Quando tem grupos de átomos, a gente coloca. Essa reação vai cair, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem marcar assim, ó, vou encontrar agora o meu eu do futuro, vai se preocupar com essa reação em seguida. Seria muito interessante. Vocês vão encontrar. Vou colocar aqui para vocês, ok? Fica assim, ó. NaCO3H. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. Ele vai cair, tá? Bicarbonato de sódio. Ele vai cair na prova. E uma aguinha aqui embaixo. Então a reação vai ficar assim. Na. Eita. Não sei para onde é que eu fui agora. Achei. Pronto. NaH. Olha o H ali, é um hidrogênio sal, porque sobrou um hidrogênio. CO3 mais H2O. Essa é a equação. Lembrando sempre, queridos, que isso tem que ser dito obrigatoriamente. Para tu saber se vai ser um hidroxissal ou se vai ser um hidrogênio sal, a própria questão tem que informar isso para vocês. Certo?